A seleção brasileira perdeu para o Japão. E no vídeo de hoje vamos descobrir como destruíram a seleção brasileira. Eu sou o Renan, se inscreva no meu canal e já deixa o like nesse vídeo que é muito importante para mim. Como começou a morte da seleção brasileira? Há muito tempo o termo país do futebol já não combina mais com... Não combina mesmo. O Brasil já deixou de ser há muito tempo o país do futebol, meu amigo. Brasil. E se hoje, mesmo depois de 23 anos desde a última conquista da Copa, nós ainda somos o maior campeão com 5 estrelas no peito, pode ter certeza que do jeito que tá, não vai demorar muito pra gente ser ultrapassado. Ih, entregou, Minamino vai fazer, bateu! Gol! E a Alemanha... A Alemanha não me desce até hoje, tá? Em consideração aquele joguinho de 7-1 lá, olha, triste. Aí que já tá com 4 Copas, a Argentina que tá com 3, mas é favorita na próxima, né? Pode ser que ganhe a próxima e já vai ficar com 4 também. E o Brasil, pelas últimas atuações, nem tem esperança de ser campeão de Copa, né, mano? Afinal, um time que acabou de tomar 3-2 pro... O pior que foi um jogo de virada. Lamentável. Bom, tomou um 4-1 pra Argentina recentemente e um 4-2 pra Senegal há um tempo atrás. Só vexame, cara. O Brasil ultimamente só tá dando vexame. A seleção brasileira já foi boa. Hoje ela só dá vexame, cada vez mais. Dá indícios disso. Tocou no Mané, bateu Mané, que golaço! Foi. E se você acha que o Brasil parou no tempo e não acompanhou o desenvolvimento do esporte, parabéns, você tá certo. A gente sempre foi o maior criador de talentos individuais e o nosso jogo sempre foi baseado nisso. Em 58 ganhamos a Copa com Didi, em 62 com Garrincha e Pelé, em 70 com Pelé e Jairzinho, apesar de ter um jogo bastante coletivo. O que acontece? Seleção brasileira, antigamente, os jogadores tinham talento. Hoje, os jogadores têm rede social. E aí, tem muito jogador aí que é muita mídia, pouco futebol. Só que, tipo assim, vai falar isso pra um fã desse jogador aí. Ninguém aceita. Em 94, Romário e Bebeto, e em 2002 com Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. Durante toda a existência do futebol, nós tivemos várias filosofias de jogo. O pessoal fala, o tic-tac. Não, sempre existiu uma filosofia que dominou durante certa época. Teve o Catenaccio, que começou com os italianos em 1950. Depois tivemos o futebol total, que originou na Holanda com o Ajax, e na seleção holandesa, que consistia em troca de posição atacando e defendendo. Todas essas filosofias anteriormente davam vantagem muito maior para quem tivesse jogadores mais talentosos na equipe, sabe? Então você desequilibrava ali o jogo com o Ronaldinho, com o Ronaldo Fenômeno, apesar de que o craque sempre vai ser desequilibrante, mas naquela época ele era mais ainda, até que chegamos ao tic-tac. A Espanha começou a dominar. Cara, se tem uma época que eu lembro do futebol que ele tá falando aí, ó, é do tic-tac. E esse tic-tac, a Espanha era terrível, terrível mesmo. Era lindo de ver, sabe? E ganhar tudo, tanto por clubes como o Barcelona, quanto pela seleção espanhola que ganhou a Euro e a Copa de 2010. A Europa viu que o jogo coletivo poderia suprir a falta de talentos individuais que eram mais presentes aqui pro lado do Brasil, né, rapaziada? E com a dominação da Espanha nítida, a Alemanha teve a primeira escola a descobrir como parar e neutralizar o tic-tac. Prova disso foi o 7-0 no placar agregado da semi da Champions de 2012/13, sofrido pelo Barcelona pro Bayern de Munique. O Bayern de Munique falou, não, cansamos desse tic-tac aí, descobrimos como parar. 3-0 e depois 4-0. Então parecia ser o fim da dominação espanhola, mas a gente não tinha certeza ainda. Até que em 2014 nós tivemos a Copa, a bendita Copa no Brasil. E a Espanha saiu na fase de grupos com a campanha ridícula, tomou 5-1 da Holanda, perdeu pro Chile de 2-0 na Famosa Copa do 7-1. fase de grupo, nem passou da fase de grupos. E o Brasil, que não tinha atualizado sua filosofia de jogo ainda, começou a Copa bem, voando, bateu ali nos times na... Época que Neymar era jogador mesmo. Época que Neymar mandava muito bem. Nossa,
Agora, deixa quieto. Fase de grupos, mas enfrentando também só seleções que não tinham atualizado seu sistema de jogo. Croácia, México e Camarões. Nas quartas a gente pegou a Colômbia e já sofreu, quase que não passa. Até que nas semis a gente enfrentou a Alemanha, que passou anos estudando como parar o Barcelona e já tinha atualizado sua filosofia de jogo. Resultado, olha a Alemanha chegando de novo. E lá vem mais! Olha a bola tocada, vira passeio! Aí bateu o choque em nós brasileiros, né? Eu pensei, pô, rapaziada, quem viu, viu. Quem não viu, pode chorar já foi. Mas qual a raiz maldita desse problema? Porque a seleção, mesmo com jogadores que brilham no futebol mundial, não consegue ter um futebol no mínimo assistível? Por que não surgem mais grandes craques como Ronaldo? Tenho uma resposta para essa pergunta. Se você concordar comigo, deixa o like, me segue e se inscreva no meu canal. CBF acabou com a seleção brasileira. Destruiu. Acabou. Finish. Conclusãozinha aqui, nós temos uma seleção que sempre fabricou talentos naturais e jogava pelos talentos individuais. Quando o jogo mudou, não se atualizou e se perdeu. Não acompanhou o desenvolvimento do esporte no sentido de táticas e estratégias. Uma prova disso é o Jorge Jesus chegar aqui em 2019 e ganhar tudo e o Flamengo ser muito acima dos outros. Mas é porque os outros times estavam desatualizados. Ainda vão dizer que acho que Jorge Jesus era um técnico ruim. Acho que os times brasileiros, eles não dão tempo pro técnico treinar. Esse cara aqui, ó. Eu sou flamenguista. O Flamengo tá agora com o Felipe Luiz. Então, fez um ano recentemente agora que tá lá no Flamengo. Milagre, que o Flamengo também não para com ninguém. Agora, o Palmeiras, o que já enfrentou de críticas, enfim, para manter esse cara aqui, ó. O Abel Ferreira ganhou tudo com o Palmeiras, o Luiz Castro, que deixou o Botafogo destruindo todo mundo, o Arthur Jorge, que veio na temporada seguinte e ganhou tudo com o Botafogo, o Vojvoda no Fortaleza, que fez um trabalho absurdo. Então, com a chegada dos técnicos portugueses aí, né, em sua grande maioria, pro futebol brasileiro, ficou nítido que o futebol brasileiro estava ultrapassado, né, mano, com questões táticas, e esses caras chegaram pra somar e fizeram, sim, o futebol brasileiro evoluir aí taticamente, né, cara, e todo mundo esperava essa evolução na seleção brasileira. A seleção sempre foi relutante em trazer técnicos estrangeiros, mas depois de muita insistência, né, e por uma jogada política aí também, né, podemos dizer assim, a seleção brasileira traz Carlo Ancelotti pra ser o nosso treinador. E a evolução tática é nítida desde o primeiro momento que o Ancelotti chega, cara. A gente consegue ver a seleção evoluindo. Um dos grandes problemas, não só da seleção brasileira, mas como de qualquer time do futebol brasileiro, é que a própria torcida não tem paciência. Então, assim, o cara chega hoje, a torcida já quer que o cara seja campeão amanhã. O Ancelotti chegou esses dias. Perdeu hoje, de virada. Eu já vi jornalistas falando que o cara é ruim. Apesar a gente acabar de ter perdido aí, né, pro Japão de 3-2 com a seleção reserva, eu acredito que não seja algo para se ter um alarme muito grande, apesar de ser a primeira derrota da história da seleção pro Japão, né? A mídia como um todo mundo que trabalha com a imprensa cria-se uma repercussão maior, talvez, do que é o necessário, mas isso faz parte, né, da mídia, do jogo da mídia, faz parte do futebol também, mas eu acredito que a chegada do Ancelotti acrescentou muito à seleção brasileira. Nós dominamos o jogo ali, né, por 2-0 contra o Japão também. Contra a Coreia do Sul agora ninguém mais considera, né? Fala que era só um time muito fraco, que não deve ser considerado e tal, era só oba-oba. Eu acho engraçado isso no brasileiro. Quando ganhou lá da Coreia do Sul, a Coreia do Sul é fraca. Que a Coreia do Sul é ruim. Tava ganhando o primeiro tempo do Japão. Porque o Japão é fraco, aí fica fácil. Que não sei o que. Aí tomou de virada lá do Japão. Nossa, os japoneses agora estão jogando diferente, né? Mas enfim, contra o Japão a gente dominou o primeiro tempo, saímos ganhando por 2-0. E aí depois de uma falha individual, né, do Fabrício Bruno, a seleção do Japão começou a crescer e o amistoso realmente é pra testar quem tem culhão pra jogar na seleção ou não. Assim, com todo respeito a esse jogador aí, Fabrício Bruno.
Ele já foi do Flamengo e tudo mais, mas na boa. Ancelotti, na boa. Não convoca mais, não. Muito esse empate, essa virada também do Japão. Aí o Ancelotti já observou e falou: ó, esse cara não tem potencial, não tem mentalidade para jogar uma Copa do Mundo. Mas como um todo, a seleção brasileira com a chegada do Ancelotti evoluiu. Mas nós estamos vivendo sim, agora podemos dizer que pode ser o começo de uma crescente. Mas, como o título do vídeo diz, a queda da seleção brasileira é em relação a vários âmbitos estruturais, não só dentro de campo, vai muito além, né, rapaziada? Enfim, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. De resumo, eu acho que sim, a seleção brasileira foi destruída, sim, por fatores, né, CBF, enfim, agentes, empresários de jogadores, sim. Mas o que precisa ser mudado é aqui, ó, a mente de cada torcedor e aprender a ter paciência em primeiro lugar. Porque igual o Ancelotti acabou de chegar, gente, calma, não é o momento de criticar ele. Ele perdeu um jogo. Se perder 2, 3, tudo bem. Ele tá lá, não é à toa. Entendeu? Enfim, eu acho que talvez seja o Ancelotti que vai trazer o Hexa. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no meu canal.